De cada 100 mulheres mortas no Brasil, 70 são vítimas de violência doméstica. Nos últimos 30 anos, a taxa de assassinatos de mulheres mais do que triplicou. Foram 9 anos sendo humilhada e espancada pelo companheiro. Medo de tomar uma atitude, sabe? Parecia que estava tudo tampado, eu não via outra possibilidade. Maria lembra que foi por amor e medo que aguentou as agressões do marido durante 34 anos. E depois que ele morreu, eu sofri muito e ainda sofro com a morte dele, porque eu gostava dele. Mas agora eu sinto uma liberdade que eu não conhecia. Em quase 80% dos casos, a violência contra a mulher é praticada dentro de casa. O agressor é o marido, o companheiro ou o namorado. Estudo do IBGE, baseado nos dados do Disque Denúncia, mostra também que, na maioria das vezes, os filhos presenciam as agressões. Quase 53% das vítimas percebem risco de morte e, em 60% dos casos, a violência é diária. Foi só depois que o marido passou a bater no filho que essa mulher, que prefere não se identificar, teve forças para denunciar e romper um ciclo de violência que começou na infância. A violência contra o meu filho eu vejo como um fracasso pessoal. Sabe? Eu não consegui proteger o meu filho, a razão da minha existência, de ser vítima de violência. Ela sofreu abuso sexual de parentes e foi vítima 2 vezes seguidas de maridos violentos, mas sempre foi incentivada pela família a ficar em silêncio. Eu ouvi da minha mãe, vida de mulher é assim mesmo. Então eu vejo que esse tipo de violência social das pessoas que atravessam a situação do lado, que convivem todo dia, eu vejo que essa violência é a pior. Mulheres estão morrendo, isso é um problema de saúde pública. Quase 100 mil mulheres foram assassinadas no Brasil nos últimos 30 anos, segundo o Ministério da Saúde. Essa delegada, especialista em violência doméstica, orienta as mulheres a não sofrerem caladas. O correto é denunciar sempre, ainda que foi uma ofensa, que ele te xingou com palavras de baixo calão. É necessário que essa mulher procure a delegacia da mulher, porque muitas vezes a agressão ela não começa já com socos e pontapés. Começa com uma ofensa, depois no empurrão, depois as agressões físicas e depois chega até a morte. Mas a mulher, para ter coragem de denunciar, ela precisa saber que ela vai estar respaldada, Exatamente. Que ela vai estar abrigada em algum lugar, porque... E você vê que é interessante, né, Paulo? Enquanto os homens morrem fora de casa... Ela apanha mais. Né, a mortalidade, essa epidemia de violência acontece com pessoas jovens e que vão morrer por acidente, por assalto, por latrocínio. A mulher é o contrário. A violência é intramuros, o que dificulta muito o processo de contenção, porque ela depende, então, de uma testemunha ou do seu próprio depoimento. E no momento que ela não se sente resguardada, ou que ela teme, quer dizer, como é que ela vai... E se esse indivíduo é solto? E se ele me volta depois? E se ele adivinha que fui eu? E se ele adivinha que fui eu? Então, e se ele descobre onde eu estou escondida? Então, a gente pega, às vezes, no hospital, algumas pessoas que utilizam o vizinho, sabe? Alguém que simula para não personalizar a violência. Isso. Agora, todos esses números aí... Poli, estão lá do nosso instituto, nosso que ontem saiu na Folha, divulgado pela Folha, pela Mônica. São assustadores os números. 100 mil mulheres assassinadas de 80 até hoje é uma coisa absurda, mas de qualquer maneira fica mais absurdo ainda se nós compararmos a posição do Brasil frente aos demais países. Há uma pesquisa da ONU recente, de 87 países, o Brasil é o 7º mais violento. 7º. Aí você pega, quem está na frente do Brasil? Impressionante. Só tem na frente do Brasil países muito mais desestruturados do que nós. Violentos nesse quesito da mulher. Colômbia é um deles, que está na frente da gente. Mas é um absurdo o Brasil, 6ª economia do mundo, ainda ter uma educação tão machista, tão perversa e terrível. E você vê né? que aquele depoimento daquela moça, muito tocante, ela fala... o que ela fala ali parece que é de um outro tempo, mas não, gente. Foi gravado essa semana, essa entrevista. Ela não consegue mostrar o rosto. Ela tem medo de mostrar o rosto.
Mas quem quiser, então, mais... Eu inventei o tal do delitômetro. Que é o Instituto? Dentro do Instituto Avante Brasil, eu inventei o delitômetro. Delitômetro, nós computamos há quanto tempo acontece um assassinato. No Brasil, a cada 9 minutos mata-se uma pessoa. No trânsito, a cada 12 minutos. E uma mulher é assassinada a cada 1 minuto e 57 segundos. Então, muda o nosso delitômetro a cada 1 minuto e 57, uma vítima a mais. Nossa. É uma coisa absurda, né? Isso, uma cultura que tem que ser mudada urgentemente. Comissão composta por senadores e deputados avaliou de perto a situação dos índios Guarani e Kaiowás, no Mato Grosso do Sul. Além de condições precárias de sobrevivência, há relatos de ameaças e atos violentos contra a tribo. Em primeira mão, o deputado Ricardo Trípoli revelou ao Jornal da Cultura que a comissão vai exigir a demarcação das terras dos Guaranis. Em outubro, o povo indígena Guarani Kaiowá entregou uma carta ao governo e à justiça brasileira. Pedimos, de uma vez por todas, para decretar a nossa dizimação, extinção total, além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e enterrar os nossos corpos. Esse é o nosso pedido aos juízes federais. O texto foi escrito por um grupo de 170 indígenas que vivem à beira de um rio no município de Guatemi, no Mato Grosso do Sul, após receber a notícia de que a Justiça Federal decretou sua expulsão da área. Os índios afirmam ser vítimas de extermínio étnico. A carta foi divulgada na internet e gerou solidariedade, além de relatos de atos violentos contra os Kaiowás. Ontem, uma comitiva da Câmara dos Deputados e do Senado foi à localidade para apurar as denúncias. Nós falamos por telefone com o deputado Ricardo Trípoli, integrante da comissão. Está, na verdade, se praticando genocídio. Eles têm um sistema precário de alimentação, não têm tratamento de saúde, educação. Na verdade, é um impedimento dos fazendeiros. Nós vamos tirar um documento no sentido de que o governo federal trate de resolver essa questão o mais rápido possível. Primeiro, emergencialmente, na questão dos índios. E, no segundo momento, da indenização daqueles que têm titularidade que foi conseguida através do poder público. E, com isso, os índios possam ficar na região de origem. Nossa, hoje o jornal está a flor da pele aqui, mas os índios preferirem a morte a ter que viver da maneira que eles estavam vivendo. Chocante. Aí você vê José Bonifácio de Andrada e Silva, foi um brasileiro, muito de Santos, ele era de Santos, e ele escreveu na primeira Constituinte nossa, de 1823, ele defendeu 3 coisas: fim da escravidão, defesa dos índios, da terra para os índios, demarca logo e tudo e tal, e as mulheres, que eram tidas como coisas, objetos, ainda em 1823. Tudo que esse homem escreveu, e está num livrinho desse tamanho, pequenininho, está tudo atual. Dá a impressão de que nós passamos 200 anos e que as coisas não mudam. Né? E isso não é só no Brasil. O San Martín escreveu e deu terra, fez a primeira reforma agrária. O general Belgrano, que foi um pensador e um dos articuladores independentes da Argentina, Simão Bolívar, quer dizer, no espírito de libertação da América, que era um anseio que vinha da Revolução Francesa, a libertação dos Estados Unidos, tinha já um conceito de urbanidade, de equidade e de... O próprio Francisco de Miranda, ele sugeria que fosse um império chefiado por um Inca. Quer dizer, que fosse o império da Grande Colômbia. Quer dizer, havia um sentimento que aparentemente se perdeu no pó do tempo. E a gente percebe hoje um país atrasado nesse setor, absolutamente injusto com as suas minorias. É uma coisa que tomara que dê certo, que essa comissão aí dos deputados faça alguma coisa para isso. Aliás, eles estão lá também para isso, né? São Paulo e Nova York registraram recentemente o mesmo percentual de queda de violência. A diferença é que na capital paulista o índice voltou a subir, enquanto na cidade americana os crimes violentos caíram ainda mais. Nova York ainda comemora o Dia Sem Homicídios.
foi em 26 de novembro, quando apenas crimes considerados leves foram registrados. Nova York, que já foi considerada uma das cidades mais violentas do mundo, teve em 1990 2.262 homicídios, 188 por mês. Em 2011 foram 515 homicídios, uma queda de 80%. Esse ano, até agora, são 376, outra redução de 21%. São Paulo, em 1996, primeiro levantamento disponível, registrou 4.682 assassinatos. Em 2011 foram 1.019, uma queda aproximada também de 80%. Nesse ano, de janeiro a outubro, já são 1.157. O aumento dos homicídios na capital paulista foi puxado pelo confronto entre polícia e crime organizado. Especialistas em segurança do Brasil e dos Estados Unidos, ouvidos pela rede britânica BBC, falaram de situações e medidas que resultaram na diminuição da criminalidade entre os nova-iorquinos. Recuperação de espaços públicos degradados. Significa reformar esses locais para serem ocupados por novos moradores e empresas. Na operação da Cracolândia, por exemplo, houve apenas a limpeza da área. Em Nova York, o trabalho é preventivo, com policiais ocupando áreas consideradas de risco. Aqui, costuma-se agir quando o crime já ocorreu. Cortes municipais de Nova York dão agilidade aos processos. No mesmo dia, o criminoso é levado à presença de um juiz. Aqui, ele enfrenta a burocracia e a lentidão da justiça e muitas vezes fica meses e até anos detido sem julgamento. Nova York também teve bons resultados no combate à corrupção policial. Agilidade da justiça e combate à corrupção parece que são dois pontos da virada, não é? Olha, São Paulo estava chegando reduziu bastante, mas ainda em níveis maiores, porque não adianta dizer o número de mortes, tem que dividir pela população e calcular o índice, a mortalidade ajustada por 100 mil habitantes, que é uma taxa... São Paulo estava chegando a um pouquinho mais de 1. O que é mas, por exemplo, tem municípios, por exemplo, a região de Recife tem quase 18, quer dizer, a mortalidade é muito maior do que a da cidade de São Paulo. Mas o grande problema é o seguinte, hoje, sabe quantos homicídios são? Matar é um bom negócio no Brasil. A chance de você matar e ser descoberto é menor, é ao redor de 5%. Ou seja, 95% dos homicídios ficam sem solução. Então, por essa impunidade, não é só o sistema judiciário que é ruim, a própria estrutura de captura é muito ruim ainda. Nós temos que e aí soma-se a isso a corrupção? Não, imagine se nos homicídios nosso índice de apuração não passa de 92% de impunidade, 8%. Imagine na corrupção, é baixíssimo nível de apuração dos fatos. E, portanto, quem confia só na atividade repressiva, teria que mudar de pensamento, porque não adianta só ficar com uma tecla repressiva, tem que trabalhar no campo de prevenção. E aí, há um artigo meu hoje, que é publicado em mais de 200 portais, sobre o Jardim Ângela. Vale a pena a gente prestar atenção no Jardim Ângela, que diminuiu de 55 assassinatos por mês para 4 assassinatos por ano. Por ano! Olha que fantástico. Foi o quê? Polícia comunitária, policiais trabalhando junto com a comunidade. Isso é um belo exemplo de o lado positivo do Brasil. Para dar um equilíbrio aqui hoje, que nós só temos publicado Nossa hoje. Senhora, eu estou até... Não, Saldivar. Coisas duras, mas é o dia a dia também, né? Estou até pesada aqui hoje, porque tá duro. Fazer o quê? O Vamos ligar um defumador, desmancha tudo, né? Porque a coisa está meio... Agora, é verdade, Jardim Ângela era sinônimo de lugar perigoso, feio, que não tinha jeito, né? Isso. Podem ver hoje um artigo meu que eu trago dados interessantes. Bom, gente, arruma o defumador aí. Olha só, veja a seguir, Carlinhos Cachoeira consegue habeas corpus e deixa a cadeia em Goiás. E ainda, 1 em cada 3 mulheres do planeta já foi violentada.